Não havia nada que me alicerçasse, que me desse base como gente. Estou falando de alguém importante, estou falando de gente. Na minha cabeça, havia uma formação tal qual a formação de um animal. Que qualquer pessoa que chega é pai. Sabe? O cachorro não vai saber quem é o pai dele. Ele sabe quem é a mãe, porque a mãe o pega desde bebezinho. E assim também é com nós humanos, obviamente. Né? Ele sabe, mas qualquer um que chegar é pai, qualquer um que chegar é irmão. Era assim uma história. Quando eu comecei a me dar conta, e a gente começa a se dar conta, quando a nossa psique está formada, dizem os autores que por volta dos 7 anos a gente está completo aí, eu comecei a me dar conta de que tinha alguma coisa bagunçada. Tinha alguma coisa que não estava dentro dos parâmetros. E aí o primeiro sentimento é de revolta. Eu sei que você já passou por isso que eu estou falando bem nessa simplicidade. Todos passamos por isso. No momento que a gente se dá conta da nossa vida em relação ao outro, a gente entra na revolta. E aí eu comecei a me revoltar. Vamos elencar as pessoas. A primeira pessoa com quem eu precisava me revoltar era com alguém que eu julgasse ser o primeiro culpado da minha tragédia. E quem foi? Não, foi meu pai. Porque a mãe estava muito perto, irmãos. É complicado a gente jogar logo isso. Eu vou explicar por quê. Meu pai estava distante, eu nunca o tinha visto. Na verdade, quando eu falo nunca o tinha visto, é uma pseudo-verdade. Porque a verdade absoluta é que eu vi meu pai uma vez. Nessa fase, 7 anos de idade. Ele passou pela cidade e soube que eu estava meio ruim, porque eu vivia muito doente, com a bronquite. E ele ficou sabendo que tinha um remédio muito bom, que eu não lembro nem o nome. Era um remédio desse tamanho, assim, um frasco muito pequeno. Mas um purgante, como a gente chama no Bahia, um veneno horrível. E ele comprou e veio levar para mim esse remédio. Perdão. E eu estava na rua brincando nessa hora, eu lembro. A minha mãe me chamou e disse, vem aqui, Jóia. Como ela me chama até hoje. Teu pai está aqui. Na verdade, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, teu pai está aqui. E, na verdade, eu sabia o que significava, entendia mais ou menos, mas não tinha entendimento comigo. Fui ver o que era isso, que era ter pai. Aí fui ver, era um homem. Ter pai era ter uma pessoa na minha frente, alta, orelhudo, como eu, e barrigudo. Só isso que eu lembro dele, irmãos. Veja que coisa trágica. Ver uma pessoa e não lembrar nada de bom dela. É óbvio que meu pai tem algumas coisas bonitas, porque também tem algumas coisas bonitas que eu sempre percebi. Mas eu só lembro das coisas feias. Eu só lembro que ele é barrigudo. Ou era. E orelhudo. Essa foi a minha relação com o pai. Então foi fácil transformar minha revolta na direção dele. E comecei a xingá-lo e desejar toda sorte de maldições e malvadezas para com ele. Ao ponto de que eu quisesse que ele fosse atropelado por um trem amassado e que eu nunca o visse. Pensem, na revolta é isso mesmo. Vou usar algumas expressões fortes nesse período. Entendam como isso mesmo. Só que toda revolta, ela também tem uma caminhada. A caminhada da revolta é para o ódio. Ninguém tem uma revolta no momentinho e fica por ali. A revolta, ela tende para o ódio. Só que para se chegar em ódio, a revolta é um sentimento que pode ficar puramente no sentimento, sem se formalizar. O ódio é um sentimento de revolta quando ele se torna palpável, físico, tocável. Então, o que acontecia? Eu queria fazer alguma coisa de mal para o meu pai, para tornar a minha revolta verdadeira, oficial. Só que eu não consegui, porque ele estava tão distante, eu não sabia nada da vida dele. Então, chegou uma hora que eu falei assim, não dá para ter ódio desse senhor, não. Porque não sei nem se ele está vivo ou morto. Transportei, então, a revolta para a próxima pessoa. E aí sim, a senhora Valdelice Evangelista da Silva era próxima. Por quê? Veja, desculpem as expressões. Vamos combinar, né? 18 maridos, nessa época não tinha 18 ainda, né? Tava
todo ano tem um marido. A mulher não aguenta um ano sem homem. Começou a me colocar para trabalhar com ela 4 horas da manhã, de sábado, eu já tinha que levantar para ir para a feira carregar feijão e açúcar e farinha, que nós tínhamos uma barraca na feira no interior. 7 anos, a senhorita me acha interessante me colocar numa barraquinha. Ela colocou uma mesinha, mais ou menos, a metade dessa aqui, com 7 anos é difícil de cuidar de uma mesa dessa, mas ela me colocou, irmãos, com 7 anos para trabalhar vendendo café. Lá na Bahia a gente vendia tanto café em pó quanto em grão, nas barracas da feira, lá é diferente. E ela me colocou uma barraquinha para que eu trabalhasse ali, sozinho, não no mesmo lugar que ela, não ao lado, distante, sozinho. Até me lembro que eu apanhei uma vez por causa disso, que eu fiz umas contas erradas. 7 anos. Eu dei uns trocos errados e ela me bateu por isso. Mas tudo isso me revoltava porque eu não estava na vida de criança. Achava que tinha alguma coisa errada ali. Não demorou muito. Fui perdendo o contato com ela, de mãe e filho, e aí, cada vez que a revolta vai nos afastando, a gente começa a xingar. E de galinha para baixo. De galinha para baixo. Aí comecei a me afastar da minha tia, do meu tio, dos meus irmãos namoravam. Mas enfim, para encurtar a história, que não dá para contar tantos anos de vida assim em poucos minutos, mas você vai entendendo nas entrelinhas tudo que vai passando numa vida assim. Minha tia tinha um filho, Luciano, que era meu primo, obviamente, e que era um ano mais novo que eu. Então nós éramos os dois que vivíamos mais próximos, que morávamos na mesma casa, e meu irmão mais novo que morava na mesma rua, eu falei. Né? Depois a minha mãe conseguiu, na justiça, reaver o direito de cuidar do meu irmão mais do meio, Joel. Eu falei que tinha ido com o pai, e ele estava como escravo na roça. Escravo mesmo. Escravo como você entende, antes da lei áurea. Né? Lá na Bahia, não na Bahia, toda hora a gente vê no jornal que ainda existe escravo no Brasil. Meu irmão era um dos escravos com o pai dele, e a minha mãe conseguiu o direito de reavê-lo para morar conosco, mesmo na pobreza da gente, mas ele estava como escravo, era melhor pobre como a gente do que escravo numa fazenda. Né? E aí conseguimos que ele viesse morar conosco. Por volta de 12 anos, eu comecei a liderar a minha família, que agora já éramos 4 irmãos. Né? Meu primo e nós 3 irmãos, que éramos 4. Não demora muito, baiano, festa, trio elétrico, todo mundo sabe, quem vê a gente sabe que gosta de dançar, de cantar. A gente ia para o trio elétrico na quinta-feira à noite e voltava na segunda-feira de manhã. Era assim, uma carreata de festa. Crianças na rua, adolescentes na rua, sinal de que alguma coisa ruim não vai deixar de acontecer, né? Primeira coisa vão ficar maltrapilhos, vão se envolver com droga e vão se envolver com roubo. Não deu outro. Nos envolvemos com tudo. Não demorou muito, irmãos, e eu estava liderando uma gangue de ladrões na minha cidade. Nós roubamos toda a nossa cidade. Todos os mercados. É incrível que começa a passar algumas coisas na minha mente que não dá tempo de contar, obviamente, de tudo que a gente viveu nesse período. Porque a minha mãe teve que ir embora para São Paulo. Porque na época do Fernando Collor a gente perdeu tudo. De novo, tudo. Pobre, todo ano perde tudo. Não tem nada e todo ano perde tudo. É incrível. É engraçado, né? Todo ano passa 3 anos, mas eu perdi tudo. Eu não tinha nada, mas eu perdi tudo. A gente também não tinha nada, mas na época do Fernando Collor a gente perdeu tudo. E a minha mãe olhou para mim no dia 10 de outubro, um pouquinho antes. Ela disse: eu não vou ter condição de reconstruir e recomeçar. Eu vou embora. E no dia 10 de outubro, dia do aniversário dela, vocês pensam que eu gravo muita data, né? Não, é porque eu conto isso já há 18 anos. Tá? Então eu já tenho tudo marcado. Como todo homem, eu tenho também dificuldade de lembrar datas. E ela veio embora. Nós ficamos